Bom dia, Pai do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Eu quero deixar uma palavra aqui para a gente falar um pouco sobre jejum. O que é realmente o jejum que agrada a Deus? né? Temos que saber do jejum que agrada a Deus. É muito fácil jejuar, né? Mas temos que entender que existe o jejum que agrada a Deus. Vou ler aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Mateus capítulo 6, versículo 16 ao versículo 18. Diz assim: Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Vamos saber aqui a forma do jejum que agrada a Deus. Quando fala de jejum, você vai ver no dicionário bíblico o significado de jejum é uma sensibilidade que dá a Deus, ser sensível diante de Deus. Porque existe dois tipos de jejum, o jejum natural e o jejum espiritual. Por que o jejum natural? Você vê que o jejum natural, ele é sobre o alimento natural. Então, tem que ter o jejum natural e o jejum espiritual. Por causa do corpo. O corpo ele vai ter que se, ali, que se mortificar. O jejum ele é uma amortência. Amortecer significa ficar sensível. É você ganhar dimensão. Entendeu? É para mortificar os desejos da carne. Então, vai ter que ter, automaticamente, tanto natural e espiritual. Quando você vai jejuar, automaticamente você vai fazer um propósito com Deus durante um período de tempo. Tem pessoa que tem uma capacidade de jejuar 2 horas, 1h30. O importante não é que você jejue numa dimensão grande, é a qualidade do jejum. Então, se você jejua, se você tem um tempo de 2 horas para jejuar, você tem que colocar um propósito. Esse propósito, quando você está jejuando, você tem que vigiar. O foco do jejum é a vigilância. Só que, se você jejua durante esse processo 2 horas, 1h30, se você vigiar, se você durante esse processo ler a Bíblia, orar e ficar em vigilância, esse jejum ele é aceitável a Deus. Não é a quantidade, é a qualidade. Se você jejuar meia hora e colocar um propósito, o importante é a vigilância, é a sinceridade do teu coração. Só que existe o jejum natural e o espiritual. O jejum natural é que você vai ter que ali que está longe de alimento. Tanto a pessoa que faz um jejum, automaticamente que ele deixa de tomar água e comer ao mesmo tempo. E tem outros que só apenas tomam água. Mas o importante é que você vigie, que você tenha uma vigilância. Então, o jejum natural é que ele vai ajudar no corpo natural. Tem pessoa que jejua, só que ela não obedece. Só que ela ganha dimensão. Ainda que ela não obedece, ela vai ganhar só dimensão, porque o jejum é uma amortência. Ele vai amortecer a carne, vai mortificar. Só que por ele não obedecer, por ele não vigiar, por ele andar sobre a obra da carne, ele vai ganhar uma amortência. Ele vai
ter uma dimensão, porque o jejum é amortência, vai ficar amortecido ali. Só que ele não vai ter a unção, porque ele não obedeceu. O que faz a unção é a obediência. A unção de Deus, ela só fica na vida da gente se nós obedecer. Só que não vai ser em vão, você vai ficar ali numa dimensão. É por isso que muitas vezes pessoas que louvam a Deus, elas têm uma qualidade, elas ensaiam, elas ficam ali amortecidas. Amortecida significa que o louvor está descansado, já tem habilidade, louva com uma dimensão de qualidade. Só que se a pessoa não está obedecendo, né, automaticamente ela não vai ter a unção de Deus, mas ela vai ter a dimensão. O louvor vai ficar amortecido, ela vai ter habilidade, ela vai louvar numa voz tremenda. Só que se ela não obedece, ela não tem a presença do Espírito Santo. A obediência durante o processo do jejum, né, é a qualidade, não é tu demorar, é a qualidade, porque Deus, ele examina o teu coração. Então, esse jejum é o jejum de qualidade, que a obediência no momento do jejum que você está fazendo, você tem que obedecer. Não precisa você falar para ninguém. Aqui Jesus está dizendo, né, que você, quando jejuar, né, não coloca o teu rosto com tristeza, demonstrar que tu está jejuando, ou mostrar para as pessoas que jejua. Mas tu tem que ter uma sinceridade, ficar em silêncio ali, tu com Deus, né, que Deus está vendo em oculto. E Ele te recompensará, porque senão a pessoa já recebeu o seu galardão, né? Jejum, ele é uma sensibilidade que te traz uma ligação com Deus. Então, o jejum espiritual é o jejum que é a obediência, a própria obediência é o jejum. O jejum, não, de eu me comportar, de eu não falar palavrão, de eu obedecer, de eu perdoar o meu irmão, de eu viver em comunhão com meu irmão. Isso é o jejum agradável a Deus. Mas tem que ter o jejum também da parte natural, que é para mortificar a carne. Isso aí é um conjunto. Tem que ter o natural e o espiritual, porque a carne, ela vai estar fortificada. Se você não jejuar a carne, ela vai se fortificar. Então, para que você possa obedecer, você tem que mortificar as obras da carne. Você não pode mortificar as obras da carne se você quer ir direto para a obediência. Não, para obedecer tem que a carne ser mortificada, né? Tem que ter o jejum natural para a carne ela ficar amortecida. Quando ela se amortece, aí dá lugar para você lutar, para você ter mais força de obedecer. Então você fica como se você estivesse flutuando ali. O jejum, ele é a amortência da carne. E quando você não jejua naturalmente, você vê que a carne ela fica forte, que você chega muitas vezes a falar mal do irmão, a brigar, a entrar em contenda, porque a própria carne ela leva mau pensamento para tua mente automaticamente. Mas quando você jejua, quando você ali faz um propósito com Deus, né, de se afastar da comida, da água ali por algum propósito que você vai fazer, né, não é o demorar, é a qualidade. Aí você percebe que você fica sensível diante de Deus, né? Você fica sensível, você sente, né, vontade de fazer o bem, você sente vontade de orar, vontade de visitar alguém. Isso daí que é sensibilidade, né? Você sente ânimo, você sente força para que você possa ajudar alguém. Então, esse que é o verdadeiro jejum que nós temos que ter, é o jejum da obediência, de eu perdoar o meu próximo, de eu não andar em contenda, de eu não julgar o meu próximo, de eu não falar mal do meu próximo, de eu, né, ajudar o meu próximo, ter comunhão com o meu próximo. Isso é o verdadeiro jejum, né? O jejum natural ele é importante, mas se você não obedecer, você apenas ganha dimensão, porque você vai ficar amortecida a tua carne. Você ganha dimensão, mas você não vai ter a presença do Espírito Santo.
Mas quando você pega o conjunto, você jejua naturalmente e você jejua espiritualmente, que é a obediência, que é o amor ao próximo, aí é o conjunto, aí você vai ver que você vai ficar cheio do Espírito Santo, né? Você vai vigiar no momento do jejum, vai orar, vai ler a palavra, então isso daí tudo vai fazer com que o Espírito Santo lhe encha. Mas se você não obedecer, você pode ir para um monte de oração, você pode orar, você pode passar um ano orando no monte de oração, se consagrando, mas a obediência que vai te dar unção. Mas de qualquer forma, se você não obedecer, mas você vai ganhar dimensão, você vai se amortecer. Igual uma pessoa, como eu falei, ela ali muitas vezes não vigia, mas ela louva, ela ensaia o louvor e fica amortecido nela. É uma amortência, ela fica com uma habilidade grande na voz, louva com muita capacidade, mas ela não tem a presença, né? Ela ganhou dimensão, ela ficou amortecida ali. O louvor, amortência significa que ele descansou ali, ela já tem uma habilidade para louvar, só que muitas vezes não está obedecendo, né? Louva para se engrandecer, louva para mostrar para as pessoas que louvam. Então isso daí faz com que a unção não prevaleça. A unção de Deus, ela se manifesta na obediência. O Espírito Santo, ele está na obediência. Então se eu não obedeço, se eu sou orgulhoso, se eu quero mostrar para as pessoas, mas, né, esquecendo de mostrar para Deus que tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus, então automaticamente eu posso ter dimensão, eu posso ter uma habilidade na voz, qualidade no louvor, de louvar com muita capacidade, mas a unção não vou ter. A unção é através da obediência, de Deus me esvaziar de mim mesmo, de eu me prostrar diante do Senhor, entendeu? Então é isso que Deus, ele sempre pediu do povo de Israel, que era o jejum da obediência, que era para eles, né, dar o melhor, né, que era para eles, né, se esforçarem, né, para manter um equilíbrio de paz. Então é isso que é o verdadeiro jejum. E não precisa você mostrar que jejua, você precisa estar em silêncio. É isso que é uma sensibilidade diante de Deus, é uma ligação que tu vai ter com Deus, para que você possa, né, aí você vai ver que você vai chorar. Aquele choro, né, que você chora é porque você está sensível diante de Deus. Você está com o coração humilde. O jejum vai te deixar humilde, porque vai amortecer os desejos da carne. E se você está obedecendo, você vai sentir a unção de Deus sobre a tua vida, porque a obediência, ela traz unção. Quando você não obedece, automaticamente você vai receber uma dimensão. De qualquer forma, vai amortecer a tua carne, vai jejuar, mas tu não obedece, mas tu vai ter dimensão. A gente vai ter dimensão, mas não vai ter a presença. A presença é através da obediência. Ainda que você jejue pouco, ainda que você jejue um pouco só, mas se você, durante esse processo de jejum, você está vigiando, você está orando, você colocou um propósito. Eu quero um propósito porque eu quero receber, né, capacidade para me louvar. Eu quero um propósito para mim, né, a revelação da palavra. Eu quero um propósito para mim ter amor. Eu quero um propósito para mim, né, amar, perdoar. Então, de qualquer forma, você faz um propósito ali. Um propósito para que Deus liberte da minha família, né, para que Deus me dê sabedoria, para que Deus me dê ânimo, coragem. Então tudo tem um propósito, tem que ter um propósito. E durante esse propósito tem que vigiar, tem que orar, tem que ler a palavra. E automaticamente guardar os teus lábios das palavras torpes, palavras obscenas, impuras. Não, todo tempo tem que vigiar. Aí sim, você vai ver, se você fazer esse jejum de obediência, você vai ver que você vai ficar cheio do Espírito Santo. O jejum não é demorar, mas é a qualidade que você tem que ter, que é a vigilância. E assim você vai ser cheio do Espírito Santo. Não é muito fazer, é a qualidade que agrada a Deus. Deus sempre pediu para o povo de Israel qualidade, obediência, perdão, amor. Até hoje Jesus veio trazer o verdadeiro jejum. Entendeu? Então que nós possamos ficar em nome do Senhor Jesus com essa palavra. Que Deus abençoe cada pessoa, cada família, em nome de Jesus.
Fique na paz. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré.